E vamos para a nossa segunda aula de hoje, o ensino religioso. E nós vamos aprender aqui, ainda dentro do tema amor e amizade. Nós vamos, hoje, eu vou contar para vocês uma história linda, com um final muito feliz, que está no livro de Gênesis 33. E é a história onde Jacó se reconcilia com seu irmão Esaú. Ok? Então, vou contar a história para vocês agora. Eu já contei para vocês o início da história deles. Eles eram irmãos, mas eles tinham um relacionamento meio difícil. E isso se dava porque a mãe, Rebeca, amava muito Jacó. O pai, Isaac, amava muito Esaú. E quando os filhos eles percebem preferência dentro do lar, eles ficam enciumados com o outro irmão. Porque todos os filhos, eles querem ser apreciados, amados e valorizados pelos pais em comum, né? Ele não quer ser preferido de um e se sentir rejeitado por outro. No caso aqui, esses irmãos, eles cresceram tendo essa convivência difícil, justamente porque os pais mostravam preferência, né? E eles tinham também temperamentos bem diferentes. A história diz que Jacó ela era aquela pessoa mais tranquila, que gostava de criar ovelhas. É aquela pessoa mais do lar. E Esaú era aquele homem mais empreendedor. Ele era um caçador, ele gostava de emoção, ele gostava de estar, sabe, na ativa. Eles tinham temperamentos diferentes e também o caráter dos dois eram bem diferentes um do outro. Mas o resumo que eu quero fazer da história passada é só para vocês lembrarem que existiu uma desavença que foi a gota d'água e eles se separaram. Jacó se disfarça de Esaú e rouba a bênção, né? Isaac já estava cego, não conseguia mais identificar. E por mais que ele sentisse que estava sendo enganado, ele perguntava a Jacó e Jacó dizia, não, eu sou Esaú, mentindo. E aí Jacó abençoa ele no lugar de Esaú. Quando Esaú descobre, fica furioso e ele promete, eu vou te matar. A demora é meu pai morrer, o nosso pai morrer e eu vou te matar. Por conta disso, Jacó ele se sentiu que precisava fugir, porque a convivência estava ficando cada vez mais difícil e também os anos de vida de Isaac, na visão de Jacó, estava chegando ao final. E Esaú tinha prometido, assim que o nosso pai morrer, eu te mato. Então, para fugir da fúria do irmão, ele decide ir embora dali e foi viver em terras bem distantes. Mas, com o passar do tempo, depois que ele formou a família, adquiriu também riquezas, ele não era muito bem tratado no outro lugar para onde ele foi. Os filhos do sogro dele começaram a ter ciúmes dele e acusava ele de ter roubado a herança do pai deles. Então, ele decide voltar para sua terra. E quando ele chega perto do lugar onde seus pais moravam, ele recebe a notícia de que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Jacó fica extremamente nervoso e muito amedrontado, né? Porque ele sabia como tinha deixado Esaú. Esaú tinha ficado muito irritado com ele, muito furioso. E ele pensou, pronto, ele vem agora acabar aquilo que ele não acabou há anos passados. E então, ele decide tomar algumas providências. Primeira coisa que ele faz é separar alguns animais para dar de presente a Esaú. Ele acreditava assim, eu vou aplacar a ira do meu irmão presenteando ele. Então ele separou grupos de ovelhas, de cabras, de jumentos.
E foi botando homens responsáveis à frente daqueles rebanhos, e sempre com a instrução: quando Esaú perguntar, quem é você? Você diga assim: eu sou servo do teu servo Jacó, e este é um presente que ele está mandando para você. Certo? E assim os homens fizeram, os servos de Jacó fizeram. Desculpem. Então, a primeira atitude dele foi separar presentes para o irmão. E a segunda atitude foi dividir as pessoas em grupos. Ele acreditava assim: se um grupo for atacado, o outro tem como fugir. Porque Jacó ele não estava mais sozinho. Ele fugiu sozinho, mas estava voltando com uma família, com servos, com muitos animais. E ele carregava esse peso, né? E ficava preocupado se aquelas pessoas morressem por culpa dele, porque na verdade ele provocou a ira do irmão. Aquelas pessoas não tinham culpa em nada que aconteceu. Mas ao saber que Esaú estava vindo com 400 homens, ele temeu que Esaú estivesse vindo para se vingar e que matasse pessoas inocentes. Então ele dividiu as pessoas em grupos e orientou: caso eles ataquem esse grupo, esse outro tem como fugir e se salvar. E ele bota aquelas pessoas para seguir, cada um na sua direção, e decide passar aquela noite ali orando, né? Jacó, ele estava com o coração carregado de culpa. Ele, ao mesmo tempo que estava com medo, ele sabia que tudo que ele estava vivendo naquele momento foi consequência do seu erro. Por ter mentido, por ter enganado. Ele sabia que era culpado. E aí ele decidiu passar aquela noite num vale, orando. E o que Jacó mais pedia naquela oração ali da noite era que Deus o perdoasse e que trabalhasse no coração de Esaú e ajudasse Esaú a perdoá-lo também. E ele passou ali a noite em oração. Nesse tempo que ele estava ali orando, estava escuro. De repente alguém toca em Jacó e como ele estava já com medo, ele não quis nem saber quem era. Ele começa a lutar com essa pessoa e começa a lutar. E a história diz que ele lutou com esta pessoa a noite toda. E Jacó estava com tanto medo de morrer que ele achava que aquele podia ser um enviado de Esaú, ou o próprio Esaú, né? Tentou pegar ele na calada da noite para matá-lo. E ninguém falava nada, mas lutaram a noite toda, né? E o que Jacó não sabia é que aquele ser era um anjo que havia sido enviado para trazer a resposta às suas orações. Ele queria ser perdoado por Deus, e era isso que ele estava pedindo o tempo todo em suas orações. E Deus enviou aquele ser para trazer ali aquela resposta. Jacó, por não falar, não distinguiu a noite inteira. Até que quando o dia estava amanhecendo, aquele ser toca na coxa de Jacó e imediatamente desloca aquela junta ali. Jacó fica mancando e não consegue mais reagir. E o ser faz menção que vai embora. E ele diz: não, não vai, enquanto não me abençoares. E ali naquele momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel, né? Jacó significava enganador, mentiroso, trapaceiro. E Israel agora significa príncipe de Deus. Então o nome dele é mudado, né? Simbolizando que Deus havia perdoado Jacó. Na verdade, Deus já havia perdoado ele, que ainda não tinha entendido isso. E o dia amanheceu e chegou a hora do encontro. E aí, quando Jacó vê Esaú, ele se joga no chão. Isso era um sinal de humildade, de submissão. E ele só pede que, por favor, Esaú perdoe ele e que não machuque as outras pessoas, né? E pede perdão a Esaú por ter mentido, por ter enganado ele. E a história diz que Esaú corre ao encontro de Jacó e abraça, né? Abraça Jacó, e ali os dois fazem
as pazes. Depois de longos anos, um vivendo distante do outro, eles agora poderiam viver perto e sendo amigos um do outro, tá certo? Esaú perdoou Jacó e Jacó não precisava mais viver fugindo e nem se sentindo culpado. E fizeram, enfim, as pazes, ok? Então, algumas lições ficam, nessa história que nós vimos agora. A primeira delas, a gente não deve mentir, nem trair, nem enganar ninguém. Principalmente aqueles que são próximos a nós. Nosso irmão, nosso pai, mãe, aquelas pessoas mais próximas a nós. É errado mentir. Nós não podemos mentir. Devemos falar sempre a verdade. A segunda lição é que de tudo que a gente faz, um dia a gente tem que prestar contas, Passaram-se anos até que Jacó sentisse a necessidade de voltar, mas o dia chegou. E agora ele estava frente a frente com um ato que foi praticado há tantos anos atrás, mas que gerou uma consequência, que tinha uma consequência, e ele agora não podia mais viver o tempo todo fugindo. Então, de tudo que a gente faz, chega a hora da gente prestar contas. A terceira lição é que a mentira, ela rouba a paz da gente. Não deixa a gente viver quieto, E traz culpa para a nossa consciência. Então, não devemos mentir, para que a gente consiga viver em paz, uns com os outros e também conosco mesmo. E a última lição é que quando a gente não souber como resolver um problema, a gente deve buscar a Deus. Jacó, ele não sabia como resolver aquela situação. Ele não fazia ideia como estavam os pensamentos do seu irmão, o coração, se ainda tinha muita ira, muita intriga. Então, ele buscou aquele que tem o poder de agir na vida de todos nós, E através da oração, Deus não somente trabalhou no coração de Jacó, aliviando ele e lhe dando paz, como também, com certeza, trabalhou no coração de Esaú. E Esaú conseguiu perdoar Jacó, ok? Então, essa é a nossa história de hoje. E espero que tenha servido de alguma lição para vocês, assim como serviu para mim. Certo? E eu vou explicar agora a atividade. No número 1, aqui na frente, na verdade, na frente da folha, eu trouxe aqui a imagem que descreve esse momento do encontro e Jacó aqui pedindo e recebendo o perdão do seu irmão Esaú. E no número 1, que é a parte, o verso da folha, você começa a responder. Primeira questão: qual era o parentesco de Jacó e Esaú? Eles eram cunhados, eles eram pai e filhos ou eles eram irmãos? Marca um X aí na resposta certa. Com quem Esaú vinha ao encontro de Jacó, para se encontrar com Jacó? Ele vinha com 400 homens, ele vinha com a sua família ou ele vinha com o seu pai, que no caso também era o pai de Jacó? Número 3, o que Jacó fez para tentar acalmar a raiva do irmão? O que foi que ele fez? Ele separou presentes, de animais para Esaú, certo? Isso foi o que ele fez para tentar acalmar a raiva dele. E o que Jacó fez naquela noite, antes de se encontrar com seu irmão? Ele orou, Ele ficou ali no vale orando. Número 5, você acha que Jacó merecia morrer por ter enganado seu pai e seu irmão? Por quê? Explique sua resposta. Se você achar que ele merecia morrer, me diga que por que ele merecia morrer. E se você disser, não, tio, eu não acho que ele merecia morrer, eu quero também que você explique por que você acha que ele não precisava ou não merecia morrer. Número 6, o que você teria feito no lugar de Esaú? Você teria perdoado Jacó? Por quê? Você teria perdoado Jacó? Se a resposta for sim, explique por que você teria perdoado. E se a resposta for não, você também vai explicar por que não teria perdoado. E a última pergunta, número 7. Você acha que Jacó estava mesmo arrependido? O que lhe faz pensar assim? Se você entende que Jacó estava realmente arrependido, me explique por que você acha isso.
por que você acha que Jacó estava arrependido? Certo? Então, essa é a nossa atividade do ensino religioso, certo?